Fala, meu querido e minha querida, tudo bem? Conforme combinado, o Prof. Johan aqui para vocês. E a gente vai dar seguimento ao conteúdo que a gente parou lá no cursinho União, tá certo? Então os vídeos eles vão ser reduzidos e mandados à parte no grupo do Whats até a gente ver o que fica melhor, belezinha, gente? A gente vai continuar a falar, né? A gente estava conversando sobre o período colonial. Lembra que o período colonial ele vai do século XVI até o século XIX, as bordas do XX, brincando, não tanto assim, né? Mas até 1822 a gente tem o período colonial, que é o período mais longo da nossa história. Lembrando que a gente já viu em aula o período pré-colonial, que são os primeiros 32 anos da história do país. E agora a gente conversa, né? Vou retomar aqui, eu sei que a gente já começou a falar do período colonial em si. Todo mundo esquece o pré, né? Então, agora, período colonial, a gente vai falar sobre o ciclo econômico do açúcar. Coloca na tua cabeça uma coisa, meu querido. Então, isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Pensou, ciclo econômico não é só, exemplo, plantação de cana-de-açúcar, depois plantação de café, extrativismo de ouro em Minas Gerais. Não é só isso. Toda vez que eu falo em ciclo econômico, eu estou me referindo, de modo geral, a toda uma organização social, ou seja, como as pessoas pensavam, agiam, como que funcionava a política, tinha a Constituição, como que ela era naquele período econômico, né? Então, o ciclo econômico é uma maneira da gente sintetizar um arcabouço de coisas que vai muito além da economia, tá bom? Só que então nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo econômico do açúcar, vai ser gravado depois mais um videozinho, né, ainda dando seguimento ao ciclo econômico do açúcar, tá certo? E nesse primeiro momento de aula e provavelmente no próximo vídeo, a gente vai estar focando nos aspectos estritamente econômicos e depois dos aspectos sociais, culturais também do ciclo econômico do açúcar. Tranquilo, minha gente? Então a gente vai começar a conversar aqui sobre o Brasil Colônia, ciclo do açúcar. Qual que é o contexto para a chegada dos portugueses, né, para uma ocupação do nosso território? Antes a gente viu que tinha o extrativismo de pau-brasil, mas agora de fato, pós 1532, né, a gente vai ter uma ocupação do território. Primeira coisa, contexto, conjuntura. Qual que era o problema? Né, eu vou trazer uma frase que está sintetizada nesse célebre livro aqui do Brasil Colônia, meu filho aqui, que diz o seguinte, né, tem uma frase do rei da França que exemplifica muito bem isso aqui. O rei da França pegou e disse o seguinte: aonde no testamento de Adão e Eva está escrito que aquele território, aquela porção territorial, que hoje a gente chama de América, né, pertence ao rei da Espanha e ao rei de Portugal. Ou seja, ele estava cagando, né, para o rei de Portugal, para o rei da Espanha e até mesmo para o Papa Alexandre VI, de origem espanhola. Porque ele falou: bom, eu vou ocupar, eu vou explorar o território. Não pertence nem a Portugal e nem a Espanha aquilo. Eu vou explorar. Quem chegou primeiro pegou, né? Aquela coisa. E aí, o Brasil, né, no caso Portugal, perdão, Portugal aflita com essa situação, assim mesmo como a Espanha, resolvem ali, né, fazer o processo de ocupação. E afinal, como que ia ser feito esse processo de ocupação? Né, eles pensaram no plantio de cana-de-açúcar. Por quê? Motivos. Primeiro que eles já tinham uma experiência no plantio de cana-de-açúcar lá nas Antilhas, né, na região do Caribe também, ali, coisa e tal. Então eles já tinham essa experiência. E segundo, o açúcar era, né, como já diz o nosso querido Boris Fausto, livro que eu recomendei para vocês aqui, né, Boris Fausto, História do Brasil Concisa. Como diz o Boris Fausto, professor lá da USP, Universidade de São Paulo, né, o açúcar valia muito, era uma especiaria, certo? Então custava muito caro. Só para vocês terem ideia e sintetizar um pouquinho essa questão do valor do açúcar, tem um fato muito curioso de um comerciante rico, importante, de origem askenazita, um judeu askenazita que vivia na Alemanha. Dado momento, ele deu uma grande festa e para mostrar a quantidade de dinheiro que ele tinha, ele mandou fazer escultura, né, com açúcar. Então, para vocês verem que o açúcar era um bem de valor. Você ia casar no século XVI, XVII, né, convidou alguém que tinha dinheiro, essa pessoa ia trazer um potezinho com açúcar para você. Toda a gastronomia voltada a doces era uma gastronomia ligada aos nobres e à burguesia. Então, açúcar valia muito. Então, com um tiro só, você matava dois coelhos, resolvia dois problemas. Você ocupava o território, evitando invasões dos franceses,
plantava cana-de-açúcar porque dava dinheiro isso, e Portugal precisava desse dinheiro. Portugal estava quebrada. E aí, se ocorresse o plantio de cana-de-açúcar dentro do território brasileiro, uma coisa extremamente importante ia acontecer. O pacto colonial, ou seja, colônia dando lucro para a metrópole, iria ser colocado em prática por quê? Por causa, então, ali do plantio de cana-de-açúcar. Então, você teria o território sendo explorado. A ideia dos portugueses era de fato genial, só que esbarrava em dois problemas. Então, esbarrava em dois problemas essa empreitada açucareira aqui dentro do território brasileiro. Quais são esses dois problemas? Primeiro, dinheiro. Sabe aquela pessoa que tem uma ideia excelente, mas ela não tem dinheiro para colocar em prática? Do que ela precisa? De um sócio, não é? Então, qual que foi a ideia ali? O que os portugueses fizeram? Buscaram um sócio. Quem que era o sócio, né, no negócio açucareiro aqui no Brasil dos portugueses? Eram os holandeses, que tinham muito dinheiro. Então, os holandeses transportavam o açúcar para a Europa, que é aquele açúcar mascavado, né, refinavam o açúcar, deixavam ele branquinho, né, açúcar refinado, que é o que você coloca no café, no doce. E, né, além disso tudo, os holandeses eram responsáveis pela comercialização dentro da Europa. Então, legal. Primeiro problema, questão financeira resolvida. Portugal estava quebrado, a gente não tinha dinheiro, tá? Primeiro problema resolvido, os holandeses iriam entrar de sócio. Segundo problema, né, era a mão de obra. Ninguém queria sair da Europa e ir para o Novo Mundo, né? A começo de conversa, você pegava uma embarcação, a cada 10 embarcações, 6 afundavam. Ninguém queria vir para a América. Então, a solução para o segundo problema foi o quê? Basicamente, a busca de escravos no continente africano. Beleza, meus queridos? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a economia, estritamente, sobre o tópico economia, né, no período do ciclo do açúcar. Lembrando que essa aula se trata do Brasil colônia. A gente está sendo o mais rápido, sucinto possível, mas não deixando passar nada para vocês. Beijo no coração.